Vitor, infelizmente, como já comentei aqui antes, né, politizaram até a medicina. A gente entende esse clima de polarização tribal que tem no país, nas redes sociais, então nem se fala, só existe espaço para o fla-flu e nada no meio do caminho. Tudo isso é muito ruim para o debate, é empobrecedor. E isso chegou a atingir a questão da medicina, né, de um remédio. Quer dizer, o remédio virou de direita ou de esquerda. E o que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro, seguindo o presidente Donald Trump, depositou muita esperança na hidroxicloroquina como quase uma espécie de cura para a questão da pandemia aí, do coronavírus. Não é a cura, ao que tudo indica, não tem ainda estudos científicos suficientes para embasar com a robustez necessária um estudo com milhares de pessoas, teste duplo cego, aquilo que a comunidade científica costuma exigir como método dentro do seu rigor, mas nós estamos vivendo uma pandemia. É uma época de exceção, onde quebramos vários protocolos. Então, nesse sentido, eu realmente via muito pouca razão para a gente não avançar num remédio que tem décadas de uso na praça, para outras doenças, como malária, lúpus, que tem baixo risco, né? É óbvio que nós não queremos estimular a automedicação, é preciso ter acompanhamento médico, mas, de fato, por conta do posicionamento do presidente Bolsonaro e do Trump, parece que isso criou uma espécie de torcida do contra. Muitas pessoas começaram a ficar focando apenas em notícias negativas, escondendo casos positivos e pedindo cautela, sempre em nome da ciência. Acham que o governo liberal tem que gastar como se não houvesse amanhã, acham que a democracia tem que ir para o banco de trás porque temos mesmo que prender pessoas que saem nas ruas, mas não aceitavam correr mais riscos em relação ao remédio que vem mostrando resultados satisfatórios. O primeiro estudo apontado lá por um médico mais obscuro mostrava que em vez de 6% de taxa de mortalidade estava em 0,5%. Então, fora isso, começaram a pipocar outras experiências positivas, né? E o pessoal começou a manter uma postura cética, que eu acho sim que o presidente tem um ponto, que isso se deve muito ao aspecto político, né? Uma torcida do contra, porque teriam que dar o braço a torcer que o presidente Bolsonaro estava certo, né? Então a situação era essa, esses dois médicos deram entrevistas num espaço de tempo curto e realmente nenhum dos dois assumiram que tomaram o remédio, foram perguntados, inclusive por mim, num dos casos, e agora vieram a público e confessaram não só que tomaram, como no caso do Dr. Roberto Calil, a nós da Jovem Pan no Jornal da Manhã, disse que recomendaria, que realmente não faz sentido esperar estudos mais robustos numa situação dessas, né? Então mostrou ali um comprometimento até corajoso, reconhecendo, né, a postura médica de cautela, do juramento de Hipócrates. Quer dizer, a gente entende os médicos terem uma necessidade de falar uma coisa dessas com um certo cuidado. No caso do Dr. Davi Wippe, fica mais esquisito porque vazou aí uma receita dele para ele mesmo e que inclusive tem uma data anterior ao seu exame que comprovou o coronavírus, que é uma coisa estranha, então ele tomou de forma profilática ou, enfim, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas o fato é que ele veio à tona tratando quase como uma coisa banal, todo mundo toma, e a gente sabe que os médicos estavam tomando, esse era o ponto, né? Por que tirar essa oportunidade também dos que frequentam o SUS, por exemplo, né? E aí, pior ainda, mostrando sim um certo grau de oportunismo político, o governador João Dória veio num depoimento de que é quase o pai da cloroquina agora, né? Porque foi o Davi Wippe que sugeriu ao ministro Mandetta, quer dizer, o presidente Bolsonaro está falando isso desde o dia 19, né? Então, e sendo criticado por muitos, né? Então, isso não é verdade, isso é feio, né? E esses dividendos políticos são do presidente Bolsonaro, se o uso da cloroquina se mostrar realmente eficaz, e tem se mostrado. Uma pergunta que nós temos obrigação de fazer como jornalistas, né, é quantas pessoas dentro dos mais de 700 óbitos que temos não tomaram a cloroquina, porque poderiam ter tomado e talvez a gente poderia ter vidas salvas hoje no país, né? Então isso é uma pergunta importante, além do que, felizmente, a curva de contágio e de óbitos está abaixo das previsões que o país tinha, isso também deve ser comemorado.